Bom, minha atividade é sobre componentes fortes. Vou abordar alguns tópicos, dentre eles a sua importância, a definição, grafos de definição e o algoritmo de Taylor. Bom, para que a gente utiliza componentes fortes? Para que ele serve? Por exemplo, quando eu quero fazer um processamento de linguagem natural, uma análise de texto, e relacionar os tópicos dentro desse texto e conceitos, como que eles estão interrelacionados entre esses documentos. A gente pode fazer a identificação de componentes fortes para entender como que esses tópicos diferentes e conceitos estão relacionados nesses documentos. Mas ela não definia ainda o que é o componente forte. Bom, basicamente, o componente forte é um conjunto maximal de vértices em um grafo dirigido, ou seja, num grafo direcionado, da qual há um caminho direcionado de cada vértice para todos os outros vértices do conjunto. Então, esse vértice tem um direcionamento para esse, e assim vai. E por que conjunto maximal? Conjunto maximal, ou seja, quando dentro desse conjunto não é possível adicionar mais nenhum vértice a ele e ele ainda ter essa propriedade de que há um caminho direcionado entre todos esses pares de vértices. Então, por isso o conjunto maximal. E essa imagem exemplo, a gente tem 5 componentes fortes. Então, circulados, pintados por essas manchas cinzas. Esse é um conjunto, ou melhor, um componente forte. Esse conjunto é um componente forte, esse vértice é outro. E por aí vai. Bom, grafo das componentes fortes. Bom, quando a gente tem um vértice de um grafo que é fortemente ligado a outro, e se está no alcance do outro, e vice-versa, ou seja, conectados, né, entre si, e quando a ligação forte entre dois vértices é uma relação de equivalência. Por que relação de equivalência? Porque quando a gente tem uma coleção de pares ordenados que satisfazem algumas propriedades dessa relação de equivalência, que é a reflexividade, a simetria e a transitividade, que é, como posso dizer, quando ele é reflexivo, ou seja, quando cada elemento dele mesmo forma um loop, por exemplo, o A está conectado com ele mesmo, então ele acaba formando um loop. Ele é um exemplo reflexivo. Quando a gente tem um exemplo simétrico, por exemplo, A está direcionado para B, B está direcionado para A, ele é um exemplo simétrico. E quando a gente tem um exemplo transitivo, quando a gente tem um caminho direcionado entre cada par de vértices, por exemplo, A para B e B para C, e se ainda tiver uma aresta de A para C, então esse grafo é transmitido. Então, quando a gente tem essa relação de equivalência entre os dois vértices, a gente tem uma relação, ou melhor, uma ligação forte. Então, vendo esses exemplos de relação de equivalência e a gente olhar para esse exemplo da definição, a gente vai ver alguns desses exemplos dessas regras, propriedades de equivalência. Então, cada classe de equivalência dessa relação induz um subgrafo total, ou melhor, fortemente conexo. Então, esses grafos, esses conjuntos são fortemente conexos por causa dessa relação de equivalência. Então, continuando ainda em componentes fortes, quando a gente tem, por exemplo, um vértice de um grafo que é
fortemente ligado ao outro e está no alcance do outro e vice-versa. E como que a gente pode ver em si as componentes fortes de um grafo? Bom, a gente tem formas de poder fazer isso. Por exemplo, a gente pode atribuir cores aos vértices. Esses são os vértices. De tal modo que todos os vértices da mesma componente tenham a mesma cor. Ou seja, se a gente tem uma numeração, por exemplo, esse strong component, o componente forte, de 0 até, sei lá, no caso aqui 5. A gente tem essa relação de 0, 4, 5, 1 de cada vértice, de tal forma que V igual a W, e se somente V e W estão na mesma componente forte, a gente pode dizer o quê? Que quando a gente atribui um número a cada vértice, de forma que dois vértices compartilhem o mesmo número, e se ele, ou melhor, se somente eles pertencem à mesma componente forte, a gente pode dizer que essa numeração, com essa propriedade, a gente pode dizer que de fato essa numeração identifica as componentes fortes. Então, essas diferentes componentes fortes de um grafo, como que elas estão ligadas às outras? Como que a gente sabe de fato que estão ligadas a outras? Então, por exemplo, a gente tem um grafo G qualquer e nele a gente tem várias ilhas e a gente tem vários grupos, ou melhor, a gente tem várias ilhas ou alguns grupos de vértices conectados entre si, mas não diretamente conectados a essas ilhas. A gente tem, então, nesses grupos de vértices, que são chamados de componentes fortes. Ou seja, o grafo das componentes fortes, por exemplo, os grafos das componentes fortes, cada uma dessas umas componentes fortes, seria um novo grafo, onde cada ilha desses grafos, o original se torna um novo vértice. Esses são vértices diferentes, são novos vértices. Então, por exemplo, se a gente tem três ilhas, se no lugar desses números a gente tivesse A, B e C, e a gente vai ter três vértices correspondentes em G, que seria essas ilhas, né, no caso, a representação. Então, se a gente tem uma conexão direta de um vértice em G para outro vértice em G, pertencendo, ou melhor, se houver uma dessa que sai de uma ilha e entra na outra ilha, a gente então vai ter uma seta, um arco, correspondendo a um vértice de um para o outro. Ou seja, essa conexão direta é representada por essa representação de aresta. Então, a gente tem cada ilha se torna um vértice em DG, cada ilha dessa se torna um vértice. Se tem uma conexão direta, ou seja, essas representações de arestas interligando entre eles, a gente vai ter uma seta, um arco, correspondendo aos vértices em DG. E quando a gente tem essa correspondência, a gente acaba criando um novo grafo que captura essas relações entre essas diferentes ilhas. Essas diferentes ilhas em si, por esses fatores, fazem o componente forte do grafo original como um todo. Então, como que a gente pode verificar os componentes fortes de um exemplo de um grafo ou de um componente forte? A gente tem, por exemplo, o algoritmo de Target, que busca resolver o problema de componentes fortes. O algoritmo de Target, basicamente, inicializa estruturas de dados em uma DFS,
que é Depth First Search, que é uma busca em profundidade, onde a partir de cada vértice não visitado, ele inicializa algumas estruturas de dados para poder rastrear informações sobre esses vértices nos grafos. Então, geralmente é uma lista que armazena o tempo de descoberta, o tempo para concluir essa busca, e tem um marcador de vértices visitados. E também tem uma pilha para rastrear os vértices ativos. Esse DFS, então, é iniciado a partir de cada vértice não visitado. Por exemplo, não iniciei do vértice 1. Não tem como, mas iniciei do vértice 1. Então, a partir de cada vértice posterior não visitado, ele faz essa busca em profundidade, utilizando todas essas estruturas de cada vértice. Então, isso garante que todos os vértices desse grafo sejam visitados, ou melhor, sejam explorados. E durante essa busca, a gente tem informações sobre os tempos, como eu falei antes, sobre a conclusão e essa pilha para poder rastrear esses vértices ativos. E a gente também tem a identificação de uma SCCS, que é um Strongly Connected Components, que são esses componentes fortemente conectados, que com base nesses tempos de descoberta e na conclusão da pilha anterior, na estrutura da pilha, a gente consegue basicamente concluir essa busca em profundidade, onde esses vértices que o algoritmo atribui um tempo de conclusão e onde eu atribuo um tempo de conclusão ao vértice. E esse tempo de conclusão é importante para poder mostrar, determinar essa estrutura de componentes fortemente conectados. E durante toda essa execução da busca em profundidade, a gente acaba verificando se tem vértices que podem ser removidos da pilha para formar um componente fortemente conectado. E como que isso é feito? A gente compara esses tempos de descoberta dos vértices na pilha. Então, se esses vértices na pilha têm um tempo de descoberta menor ou igual a esse tempo de conclusão, a gente pode concluir que ele indica que eles estão num componente fortemente conectado. Então, esse algoritmo repete todas essas etapas até que cada vértice não visitado, identificando, ou melhor, repete essas etapas para cada vértice não visitado, identificando gradualmente esses componentes fortemente conectados. Então ele basicamente usa essa busca em profundidade para explorar todo o grafo, pega esses tempos de descobertas e conclusão para cada vértice, pega uma pilha para rastrear essas estruturas de componentes fortes, faz a identificação das componentes fortes, que é feita na comparação de tempos e descoberta e conclusão, e todo esse processo permite a gente encontrar de forma eficiente os componentes fortemente conexos no grafos. Então, repetindo essas etapas, a gente consegue encontrar esses componentes fortemente conexos do grafo. Muito obrigado.